Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Pela investigação das ciências, pode um homem penetrar em alguns dos segredos da natureza, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é permitido ao homem penetrar pelo conhecimento nesses segredos, maior deve ser sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas seja pelo orgulho ou fraqueza, sua própria inteligência o torna muitas vezes joguete de ilusões. Amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades, e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Se Deus julga útil, pode revelar o que a ciência não consegue investigar. É por essas comunicações que o homem obtém, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e de seu destino futuro. Somente Deus o sabe se a matéria existe desde o princípio, como o próprio Deus, ou foi criada por ele em determinado momento. Entretanto, há uma coisa que a nossa razão deve deduzir: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais remota que possa parecer o início de sua ação, acaso podemos imaginar por um segundo sequer na ociosidade? A matéria existe em estados que para nós são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que não causa nenhuma impressão aos nossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para nós não o seja. A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que ele se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. A matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre a qual atua o espírito. O espírito é o princípio inteligente do universo. Não é a própria inteligência, que nada mais é do que um dos seus atributos. Ambos se confundem no princípio comum, de modo que, para nós, são a mesma coisa. O espírito é independente da matéria, mas é precisa a união de ambos para que a inteligência se manifeste na matéria. O espírito existe independente da matéria. Desta forma existem dois elementos gerais do universo: a matéria e o espírito, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria são o princípio de tudo que existe, mas o elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que faz o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria, suscetível por suas inúmeras combinações como ela e sobre a ação do espírito de poder produzir uma infinidade variada de coisas das quais conheceis apenas uma pequena parte. Esse fluido universal, primitivo ou elementar, sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de dispersão e nunca adquiriria as propriedades que a força da gravidade lhe dá. O que chamamos fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar como independente. Para a física, matéria é qualquer coisa que possua massa, ocupa espaço e está sujeita à inércia. Em outras palavras, a matéria para a física possui ponderabilidade, isto é, pode ser medida. O mesmo não acontece com o fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para nós, mas nem por isso deixa de ser o princípio de nossa matéria pesada. A matéria é formada por um único elemento primitivo,
Os corpos que consideramos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. As diferentes propriedades da matéria vêm das modificações que as moléculas elementares sofrem por sua união e em determinadas circunstâncias. Desta forma, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutar dos corpos apenas seriam modificações de uma única e mesma substância primitiva, e só são perceptíveis porque possuímos órgãos destinados a percebê-los. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos como simples são somente modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos até o presente de conhecer, a não ser pelo pensamento, essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Há pouco enunciamos o princípio que tudo está em todo. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, que consiste em dar, pela vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Uma vez que há apenas um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são somente modificações desse elemento, resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio que as mais prejudiciais. Assim, a água, que é formada de uma partícula de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva, duplicando-se a proporção de oxigênio. Uma transformação semelhante pode se produzir pela ação magnética, dirigida pela vontade. A matéria possui duas propriedades essenciais, a força e o movimento. Todas as outras propriedades são apenas efeito secundário, variando de acordo com a intensidade da força e a direção do movimento. Acrescentamos, porém, que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. As moléculas elementares primitivas possuem forma constante e as moléculas secundárias possuem forma variada, que são somente aglomerações das primitivas. O espaço universal é infinito. Supondo que fosse limitado, deverias perguntar o que haveria além de seus limites. Isso confunde a razão, bem o sei, e, entretanto, a própria razão diz que não pode ser de outro modo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensemos, a razão diz que além desse limite há alguma coisa, e assim sucessivamente até o infinito. Porém, se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria o espaço. O vazio absoluto não existe em nenhum lugar no espaço universal. O que imaginamos como vazio é ocupado por uma matéria que escapa aos nossos sentidos e aos nossos instrumentos. O presente material destina-se à escola de evangelização da Casa Maria de Nazaré. Trata-se de um resumo, com pequenas alterações do capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Sugerimos a leitura do texto original para maior aproveitamento do presente conteúdo. Que Deus possa abençoar a todos nós. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.